Fala galera, sejam bem-vindos a bordo. Eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil, e esse é mais um vídeo do quadro Sessão Nostalgia. Hoje a gente tem o 32º e, por enquanto, último episódio do Sessão Nostalgia sobre a Transbrasiliana, né? 32 episódios aí sobre a história da empresa, sobre os veículos que passaram pela frota dela e que destino eles tiveram, mas a vida é feita de ciclos e aqui a gente vai encerrando o ciclo da Transbrasiliana. Nesse vídeo, durante as próximas 48 horas, você pode utilizar os comentários para votar na próxima empresa. A próxima empresa precisa ser da região norte do Brasil, porque aqui no Sessão Nostalgia a gente já falou de empresas que operam no sul, sudeste, nordeste. Estamos falando da Transbrasiliana agora, que embora opere muito no norte, é uma empresa do centro-oeste, é uma empresa de Goiânia. E chegou a hora da gente falar de alguma empresa da região norte, né? Então fiquem à vontade, utilizem aí os comentários. Lembrando que a região norte, galera, não se restringe só ao estado do Pará, tá? Rondônia, Acre, todos esses estados aí têm empresas legais pra gente votar também. Então fiquem à vontade para votar nas empresas aí da região norte. Hoje a gente vai ver os últimos veículos 0 km adquiridos pela Transbrasiliana. Depois desses carros, todos os carros que chegaram à frota da Transbrasiliana chegaram adquiridos usados. E são esses carros usados que ela comprou depois desses que compõem a atual frota da empresa, que não é muito grande. Então hoje vamos se despedir aí da Transbrasiliana com chave de ouro, mostrando aí esses últimos carros adquiridos 0 km pela empresa, veículos que chegaram para ela ali no ano de 2015. Mas antes da gente seguir para o vídeo de hoje, estamos iniciando mais uma rifa aqui do canal, né? E dessa vez o modelo aqui que nós vamos colocar na rifa é este veículo da Gontijo, de um Bus 360 com essa pintura comemorativa aqui, né, com essa plotagem em comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil. Esse veículo existiu de verdade com essa plotagem aqui, o carro 15500, já teve sua história contada aqui no canal também. Se você nunca viu um vídeo sobre esse carro, o link sobre ele estará aí na descrição. E aí, se vocês quiserem participar da rifa para levar esse de um Bus 360 com essa pintura histórica para casa, cada número custa apenas R$5 para participar da rifa. Você pode me chamar no WhatsApp, o link do meu WhatsApp também estará na descrição desse vídeo. Vamos ver quem vai ser o sortudo aí que vai levar essa máquina para casa. Eu gosto bastante dessa miniatura, deixei ela um tempão aqui no cenário e eu acho que eu vou fazer a rifa dessa e já vou pedir outra igual para deixar aqui por mais tempo. E dito isso, vamos pro último episódio de Sessão Nostalgia da Transbrasiliana. No vídeo de hoje, a gente vai então ver um lote de 19 carros. Esses aqui são os últimos veículos 0 km adquiridos pela Transbrasiliana. Isso ocorreu lá em 2015, né? Então a Transbrasiliana, durante esses últimos 8 anos aí, ela faliu, teve as linhas da NTT cassadas. Depois a empresa conseguiu reverter a falência, conseguiu reverter o cancelamento de linhas que ela tinha sofrido pela NTT. E hoje em dia a empresa está em operação, só que hoje em dia ela é muito menor do que o que ela era antes de ir à falência. Esse último lote de carros adquiridos 0 km pela empresa, eles têm umas histórias meio curiosas, assim, né? Uma delas eu já vou contar aqui de cara para vocês já saberem um pouco, né, do que estava acontecendo nessa época. Esses carros aqui, eles têm prefixos de 6 dígitos, né? Os carros que a gente viu no episódio anterior são iguais a esses aqui, eles também têm prefixos de 6 dígitos, mas são prefixos de outra sequência, né? No episódio anterior a gente viu carros que tinham prefixos iniciados em 2 e depois vinha o número 1, identificando que esses carros foram comprados com o CNPJ da Transbrasiliana Especiais e Fretamentos. Os veículos do vídeo de hoje, eles têm um prefixo de 6 dígitos e o primeiro dígito é 6. Geralmente no grupo da Transbrasiliana, carros que tinham prefixos iniciados em 6 pertenciam à aviação araguarina, então provavelmente esses carros foram comprados com o CNPJ da aviação araguarina, tá? Mas isso é só uma teoria baseada no padrão de prefixos que a empresa usava. O restante dos prefixos desses carros, eles seguem a lógica da Transbrasiliana. Vem o dígito 5, que identificava os carros da Transbrasiliana, depois vem 2 dígitos que representam o ano do carro, que no caso que era 15, e depois vem a parte sequencial. A Transbrasiliana só usava prefixos ímpares, então nesse lote aqui os prefixos dos carros são todos ímpares.
Lá no episódio anterior, os carros que eram da Transbrasiliana Especiais e Fretamentos, lá não tinha essa questão de só usar números ímpares, então lá os prefixos aumentavam de 1 em 1, para vocês verem como essas diferenças podem ser notadas simplesmente por conta do padrão de prefixos dos carros. A primeira coisa interessante da gente comentar sobre esses carros é que depois que eles foram fabricados, eles ficaram muitas semanas parados na fábrica da Marco Polo por conta de algum imbróglio envolvendo o pagamento desses veículos, né? E aí essa já foi a primeira situação ali que a Transbrasiliana precisou desenrolar para receber os carros. Depois que esses carros entraram em operação pela Transbrasiliana, a empresa acabou não dando conta de seguir pagando esses veículos, e alguns deles acabaram ficando com busca e apreensão. A Transbrasiliana achou um meio não muito bacana de driblar essa questão da busca e apreensão e continuar rodando com esses carros. É isso, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, né? Tem duas fotos aí que vão mostrar muito bem como que a Transbrasiliana driblava essa questão para os carros não serem apreendidos e continuarem circulando. Outra coisa polêmica a respeito desses carros: esses veículos têm motor dianteiro, né? Eles têm carroceria da Marco Polo do modelo Viage G7 1050 e chassi da Volks do modelo 17260. A Transbrasiliana usava esses carros para fazer linhas como Goiânia para São Luís. Você sai lá de Goiânia para chegar lá em São Luís num ônibus de motor dianteiro. Imagino eu que não deveria ser muito bacana. Só que no fim das contas, viajar pela Transbrasiliana acabava sendo melhor viajar nesses carros, que embora tivessem motor dianteiro pelo menos eram novos, do que viajar nos carros que a empresa tinha naquele momento, que rodavam em condições assim de pré-sucateamento. Então, por mais que não seja a melhor opção, se você precisava viajar na Transbrasiliana, viajar nesses carros naquele momento acabaria sendo a melhor opção realmente. Vamos então conhecer os veículos individualmente, e no decorrer do vídeo aí vocês vão ver o que a Transbrasiliana usava para esses carros aí não serem apreendidos. Bom, vamos começar aí pelo primeiro veículo do lote, o carro 651539. Veículo na época sem placas ainda, tinha acabado de chegar da Marco Polo. Uma coisa muito notável desses carros, nessas primeiras fotos que foram feitas deles na época que eles estavam sem placas ainda, quando eles estavam ou saindo da Marco Polo, ou no caminho até a Transbrasiliana, ou quando tinham acabado de ser entregues, é que dava para ver a camada de poeira em cima dos carros por conta da quantidade de tempo que eles ficaram parados lá na fábrica da Marco Polo. Nesse aí dá pra gente ver essa camada de poeira no teto. O carro 651539 se rodou muito pela Transbrasiliana, deve ter rodado um ano e meio. Depois da Transbrasiliana, esse carro foi vendido para Condor Tour, empresa de Salesópolis, em São Paulo. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 15315. Eu uso o termo vendido aqui para falar sobre a transferência desses carros de uma empresa para outra, para simplificar um pouco essa questão. Mas provavelmente todos os carros desse lote foram parar nas outras empresas após serem tomados da Transbrasiliana por falta de pagamento, e aí sim vendido para outras empresas. Segundo carro do lote, o carro 651541. Dá para ver a camadinha de pó em cima dele também. Na época o carro sem placas aí, rodando para ser entregue à Transbrasiliana. O 651541, depois da Transbrasiliana, foi vendido para a empresa Irmãos Cardoso, empresa que é de Arcos, em Minas Gerais. Lá ele recebeu o prefixo 3100. Essa empresa foi uma das que mais pegou o carro desse lote. Depois da Irmãos Cardoso, esse carro foi vendido para a empresa Transportes A&V, que também fica na cidade de Arcos, em Minas Gerais, e por lá esse carro não tem prefixo. O terceiro carro do lote é o carro 651543, veículo na época dando embarque ou desembarque aí em Belém do Pará. Esse veículo, depois da Transbrasiliana, foi vendido para a Real Sul, empresa de Samambaia, no Distrito Federal. Real Sul, que além de crescer no período que a Transbrasiliana estava à beira da falência ali, né, no período que a Transbrasiliana estava diminuindo, também agregou muitos carros que eram da Transbrasiliana à sua frota. A gente vai ver vários carros no vídeo de hoje que foram parar na Real Sul depois. Esse veículo não está mais na Real Sul, ele foi vendido para a empresa Lazer Transportes, empresa que é de Nova Odessa, em São Paulo. Lá ele recebeu o prefixo 1502, antes na Real Sul ele era o 2015-123. Foto agora do terceiro carro desse lote, o carro 651545.
O veículo, depois de sair da Transbrasiliana, foi vendido para a empresa Global, empresa que é de Lauro de Freitas, na Bahia. Lá ele recebeu o prefixo 735. O registro mais recente dele é pela empresa Costa Brava Transportes, empresa também de Lauro de Freitas, na Bahia. Nessa empresa ele tem o prefixo 735 também. Gostei da pintura aí da Costa Brava, né? É um mapa mundi ali com o Brasil destacado, achei muito bacana. Foto agora do carro 651547, no dia fazendo a linha Belém para Marabá. O 651547, depois da Transbrasiliana, também foi vendido para a empresa Irmãos Cardoso, empresa lá de Arcos, em Minas Gerais, onde ele recebeu o prefixo 3200. A empresa Irmãos Cardoso comprou tanto carro da Transbrasiliana que eles até criaram essa adaptação da pintura da Transbrasiliana para colocar o nome da empresa Irmãos Cardoso. Foto agora do carro 651549, veículo provavelmente operando alguma linha intermunicipal lá no estado do Pará. O 651549, depois da Transbrasiliana, também foi vendido para a empresa Global, empresa de Lauro de Freitas, na Bahia, recebendo lá o prefixo 265. A gente vê ainda vestígios da pintura da Transbrasiliana no carro. E depois ele foi vendido para a empresa Costa Brava Turismo, empresa de Lauro de Freitas, na Bahia. Lá ele recebeu o prefixo 265, né? Continuou tendo o mesmo prefixo. Foto agora do carro 651551. Não consegui identificar aí qual seria o local dessa foto. O 651551, depois da Transbrasiliana, foi vendido para Baragão Turismo, empresa que é de Curitiba, no Paraná, onde ele recebeu o prefixo 53. Depois de rodar lá em Curitiba, ele foi vendido para Amatur, empresa que é de Boa Vista, em Roraima. Lá na Amatur ele ganhou o prefixo 15037. Foto agora do carro 651553, mais uma foto feita em Belém do Pará. O 651553, depois da Transbrasiliana, foi para MS Turismo, empresa de Fortaleza, no Ceará. Lá ele ganhou o prefixo 110. Bonito também a identidade visual aí da MS Turismo. Foto agora do 651555, veículo interessante que passou por 3 empresas assim relativamente conhecidas, né? Além de ser da Transbrasiliana, depois ele foi vendido para a Real Sul. Na Real Sul ele ganhou o prefixo 2015-121. E os registros mais recentes dele são pela Expresso São Bento, empresa de Curitiba, no Paraná. Na São Bento ele tem um prefixo 230. Foto agora do carro 651557. O 651557 depois foi para na Real Sul também. Na Real Sul ele ganhou o prefixo 2015-124. Foto agora do carro 651559. Desse veículo eu não encontrei nenhum registro por outras empresas. Agora temos foto do carro 651561. Foto dele em Goiânia, na época também recém-chegado aí da Marco Polo, veículo ainda sem placas. O 651561, depois da Transbrasiliana, foi vendido para a empresa Léo Lobato, empresa que é de Santa Helena, no Maranhão, onde ele ganhou o prefixo 004. Agora a gente tem aqui o carro que mostra um pouco aquela questão que eu estava falando lá no começo do vídeo, tá? A gente tem foto aí do carro 651563. O 651563, vocês podem ver ele saindo da Marco Polo aí, né? Acho que tinha chovido no dia, alguma coisa assim, mas dá para ver o carro coberto ali de poeira por conta do tempo que ele ficou lá. O 651563 ele acabou virando sucata. Ele ficou muitos anos encostado na garagem da Transbrasiliana lá em Belém do Pará, junto com outros carros. No episódio anterior eu comentei que eu não sabia qual tinha sido o destino do único Irizar i6 370 que a Transbrasiliana tinha adquirido. Ele aparece nessa foto ali do lado, né? A gente vê que provavelmente ele virou sucata também. Mas enquanto ainda estava em operação, a Transbrasiliana ocultava o carro 651563. Eu vou botar essas duas fotos aí uma do lado da outra e tenho certeza que eu tenho inscritos muito inteligentes, então só de botar essas fotos uma do lado da outra assim, eu acho que se você for detalhista, assim, observador, você vai conseguir perceber como que a Transbrasiliana estava ocultando o carro 651563 e mantendo ele em operação. Foto agora do carro 651565. Ele está sem os adesivos do órgão que regula o transporte lá no estado do Pará. Então provavelmente ele estava fazendo alguma linha interestadual que termina em Belém, provavelmente alguma rota longa. Esse veículo não tem registro por outras empresas. Foto do próximo carro, o carro 651567, mais um que também deixa à mostra a camada de pó
ali em cima deles, né? Depois da Transbrasiliana, esse carro foi vendido para VDA, empresa que fica em Macapá, no Amapá. Nessa empresa ele ganhou o prefixo 7115. Foto agora do carro 651569, na época também recém-chegado da Marco Polo. Esse veículo, depois da Transbrasiliana, foi para a Real Sul. Na Real Sul ele ganhou o prefixo 2015-116 e atualmente este carro pertence a Santa Fé Transportes, empresa de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde ele tem o prefixo 123. Agora temos foto aí do carro 651571, mais um que dá para ver o pó em cima. O 651571, depois da Transbrasiliana, foi vendido para a empresa Santa Paulina do Norte Transportes, empresa de Porto Velho, em Rondônia, onde ele ganhou o prefixo 2601. Foto agora do carro 651573, foto feita na época que ele estava deixando a fábrica da Marco Polo para ser entregue para a Transbrasiliana. Esse veículo depois foi vendido para a Transportadora Guimarães, empresa de Esplanada, na Bahia. Nessa empresa ele ganhou o prefixo 1583. Chegamos agora ao último veículo desse lote, o carro 651575. Podemos dizer que ele é o último veículo 0 km adquirido pela Transbrasiliana. Esse veículo, depois de sair da empresa, foi vendido para a Malitur Turismo, empresa que é de Catanduva, em São Paulo. Nessa empresa ele ganhou o prefixo 8700. Bom galera, chegamos ao fim de mais um episódio de Sessão Nostalgia, último por enquanto aqui da Transbrasiliana. Não esqueçam de votar nas empresas aí, né, da região norte para protagonizarem aí a próxima série do Sessão Nostalgia. E eu não sei se vocês lembram, mas lá no começo do Sessão Nostalgia da Transbrasiliana, eu perguntei para vocês se vocês gostariam que quando a gente terminasse o Sessão Nostalgia, a gente revisitasse as séries anteriores para atualizá-las. Então nos próximos dias aí, né, os episódios de Sessão Nostalgia que a gente vai ver serão da Catarinense. Eu vou ver se tem lotes de carros da Catarinense vendidos, né? Já faz um tempinho que a gente falou dela. Vou ver a frota da Gontijo, se tem mais lotes de carros vendidos. Vamos ver São Geraldo, não lembro onde eu parei da São Geraldo. Vamos ver Itapemirim, se tem atualizações para fazer. Então eu vou dar uma revisitada nessas séries que já existem no canal, para ver se elas precisam de atualização. Tem a Águia Branca também, a Águia Branca também vende uma quantidade grande de carros, já faz tempo que falamos da Águia Branca. Então é isso galera, nos próximos dias a gente deve ver atualizações das séries que a gente já publicou aqui, e enquanto isso fiquem à vontade aí para votar na próxima empresa. Eu vou ficando por aqui e até a próxima edição do quadro Sessão Nostalgia, que eu nem sei de que empresa que vai ser, né? Nem a série que a gente vai começar e nem de que empresa a gente vai falar enquanto isso. Mas vai ser importante eu falar dessas empresas que já existem, que eu já tenho a frota delas organizada aqui, porque é bom que dá tempo de eu organizar direitinho a frota da empresa que a gente vai começar, né? Porque esse trabalho inicial de pegar todos os prefixos, ver que ano cada carro foi fabricado, é a parte mais complexa aqui do Sessão Nostalgia. Depois é só tocar. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui, até o próximo episódio de Sessão Nostalgia. Fui!